Olá, segunda-feira, 29 de outubro, está no ar o Alba Notícias. Jair Bolsonaro é eleito novo presidente do Brasil. Confira os outros destaques desta edição. Alba lança edital de concurso público. Saiba todos os detalhes. Você faz algum tipo de investimento? Economizar dinheiro é importante para não ser pego de surpresa. Em Salvador, produtos de hortifruti são vendidos com agrotóxicos proibidos ou em quantidade superior ao permitido. O Ministério Público acionou 9 supermercados da capital. A intenção é que aqueles produtos detectados irregulares e os seus respectivos fornecedores, eles não possam ser mais comercializados pela rede de supermercado até que a Vigilância Sanitária considere que eles estão habilitados. Dia Mundial da Psoríase. Saiba mais sobre essa doença crônica que atinge a pele. E ainda, veja como foram os times baianos na 31ª rodada do Brasileirão. As notícias do esporte com Eliseu Godoy. Olá, tudo bem? Neste domingo, 28 de outubro, segundo turno das eleições de 2018, os brasileiros elegeram o presidente que vai governar o país nos próximos 4 anos. Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, o PSL, foi eleito com 55,13% dos votos. O candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, Fernando Haddad, teve 44,87% dos votos válidos. 2,14% dos eleitores brasileiros votaram branco, 7,43% votaram nulo e 21,3% não compareceram às urnas. A Assembleia Legislativa da Bahia publicou o edital do concurso público para preencher 123 vagas para cargos efetivos na área de Polícia Legislativa. A repórter Miriam Neri conversou com o chefe de gabinete da presidência, Márcio Barreto, e traz as informações. A Assembleia Legislativa da Bahia abriu um concurso público para o preenchimento de 123 vagas, incluindo a Polícia Legislativa. O certame será realizado pela Fundação Getúlio Vargas e a prova está prevista para o dia 16 de dezembro. E para falar mais sobre o assunto, estamos aqui com Márcio Barreto, ele é chefe de gabinete da presidência da Casa. Márcio, essa foi uma iniciativa da presidência da Casa através do deputado Ângelo Coronel. Correto. Foi uma iniciativa do presidente Ângelo Coronel, juntamente com a mesa diretora da Casa, que teve esse desejo de preencher o quadro deficiente da Casa, já que nós tivemos algumas aposentadorias e estávamos com um quadro bastante reduzido. Por conta disso, houve a necessidade da gente fazer o concurso público para preenchimento dessas vagas, bem como também o preenchimento do quadro da Polícia Legislativa. Tem que ser pessoas qualificadas. Na verdade, o concurso da Polícia Legislativa, ele é um pouco diferente do processo do administrativo da Casa. O administrativo da Casa ele está dividido em 2 níveis, nível médio e nível superior. Já a Polícia Legislativa, apesar de ser 54 vagas voltadas para o nível médio, mas terão um curso preparatório e algumas etapas que o candidato terá que cumprir. E ele vai ter que preencher todas essas etapas para poder estar apto a se tornar um policial legislativo aqui da Alba. A previsão da prova é dia 16. Aqueles que forem aprovados, qual será o próximo procedimento? Bem, uma vez já habilitados e classificados, os policiais legislativos, veem as etapas do curso. Curso de aptidão física, curso psicológico. Então, são etapas que são classificatórias para, no final, ele se tornar, de fato, um policial legislativo. Os aprovados terão posse antes do presidente deixar a casa? A intenção do presidente Ângelo Coronel é divulgar o resultado no mês de janeiro, antes do término de sua gestão, e ficará para o próximo presidente, a próxima gestão aqui na Casa, a nomeação. Obrigada. Disponha.
Miriam Neri para o Alba Notícias. No próximo bloco, saiba a importância de economizar dinheiro para não ser pego de surpresa. E tem as notícias do esporte. Veja como foram os times baianos na 31ª rodada do Brasileirão. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. Quem nunca se surpreendeu com dívidas inesperadas, que atire a primeira moeda? Pois é, e esse é um importante motivo para ter uma reserva financeira. Mas será que em meio à crise econômica que afeta o país, é possível fazer alguma economia ou até mesmo um investimento? É o que vamos saber agora, na reportagem de Juliana Neves. Você já se deparou com alguma emergência financeira e ficou com a mão na cabeça? Para que isso não aconteça, o melhor remédio é se prevenir financeiramente. E nesta instabilidade econômica que o país enfrenta, quando o assunto é economizar, cada um faz o que pode. Eu tenho um hábito muito constante de economizar dinheiro. Como eu mexo muito com dinheiro, com economia, eu sempre estou envolvida aí nessa área de economizar. Eu sou obrigada a economizar. Ainda mais eu que moro sozinho, entendeu? Tem aquela vibe de economia mesmo. Sempre dá para economizar, sempre dá. Com o dinheirinho que a gente pega, a gente tem que economizar bastante. O bolso corre, a mão coça, aí o dinheiro vai embora. Quando eu vejo, acabou. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais mostrou que 58% dos brasileiros não têm nenhum tipo de investimento financeiro. Segundo o levantamento, dos 42% que possuem alguma aplicação, apenas 9% fizeram aporte em 2017. Eu não posso estar com dinheiro, tudo que eu vejo eu quero comprar. E eu não sei como assim me controlar, sabe? Tudo que eu vejo uma coisa, eu fico ansiosa e quero comprar, sei lá. Nessa situação fica um pouco complicado por causa dessa crise, mas a gente sempre tenta deixar alguma coisa guardada, né? Para não estar totalmente zerada. Se houve algo que preocupou os brasileiros nos últimos anos, com certeza foi a crise econômica do país. A população viu os preços subirem, mas os salários permanecerem estagnados. Alguns ainda ficaram desempregados. E se o dinheiro não consegue ser suficiente para cobrir os gastos básicos, a preocupação passou a ser como economizar. O hábito deve começar desde muito cedo, quando você é jovem, sempre pensando no futuro, sempre deixando uma parte da renda para ser consumida no futuro. O consumo é uma escolha intertemporal. A gente sempre tem que pensar que não precisa consumir tudo de uma vez só. Para isso, o hábito da poupança faz com que você guarde uma parte excedente da sua renda depois que você paga os custos fixos. O que são custos fixos? Aqueles custos que te acompanham no teu dia a dia. O transporte, a energia, a alimentação. O que sobra depois que você paga esses itens de despesa que você não consegue tirar é o que você consegue poupar. O economista ainda alerta sobre os perigos do chamado colchão de investimento e fala que o hábito de poupar dinheiro na juventude pode beneficiar as próximas gerações. A gente está vivendo um momento delicado da economia brasileira. São mais de 13 milhões de desempregados, são 60 milhões de inadimplentes, são pessoas que estão com desalento, não conseguem mais retornar ao mercado de trabalho. Então, é claro, é muito difícil falar para essa pessoa, faça um investimento. Mas é óbvio, é importante que a gente comece a disseminar na cultura, principalmente dos brasileiros mais jovens, que ele não pode gastar mais do que ele recebe, né? E esse hábito sadio de fazer poupança, de desde muito cedo começar a guardar um dinheirinho pensando no futuro, é algo que pode mudar as próximas gerações. Mas mesmo que não seja simples, saber como economizar dinheiro para o futuro é um dos maiores desafios de quem busca uma situação financeira mais confortável a longo prazo. E muitas vezes não é fácil abrir mão de gastar seu dinheiro hoje. Porém, para realizar as metas financeiras, é necessário foco e disciplina. Eu não tinha, mas agora por força da circunstância tive que aprender na marra. E o senhor acredita, em época de crise, tem como economizar dinheiro? Tem, é só a pessoa não gastar mais do que o que ganha. Tão simples assim. E por
falar nisso, se você está precisando de um dinheiro extra, consulte e veja se tem direito a sacar o PIS/PASEP. Em todo o país, quase 2.000 pessoas ainda não sacaram o benefício referente ao ano base de 2016. O governo deu prazo até dezembro para que a retirada seja feita. Quem traz as informações direto da redação é a repórter Maiane Nogueira. É com você, Maiane. Isso mesmo, Luana, o prazo limite anterior para o saque do benefício era o dia 29 de junho, mas que foi prorrogado por meio de uma resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT. O benefício pode ser sacado pelo trabalhador que estava inscrito no Programa de Integração Social, o PIS, no caso da iniciativa privada, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, no caso de servidores públicos, por 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Segundo o Ministério do Trabalho, quem esteve empregado durante todo o ano recebe o valor cheio, equivalente a R$ 954. E quem trabalhou por 30 dias recebe o valor mínimo de R$ 80. A consulta sobre o pagamento do abono do PIS pode ser feita numa agência da Caixa Econômica Federal, pela internet ou pelo 0800 726 0207. No caso dos servidores públicos, a verificação é feita no Banco do Brasil, via web ou pelo 0800 726 0001. Vale lembrar também que o abono 2018-2019, ano base 2017, também estava sendo pago, mas neste caso, a retirada pode ser feita até 28 de junho de 2019. Voltamos aí no estúdio com você, Luana. Obrigada, Maiane. Segunda-feira, e você já sabe, é dia de falar de futebol. Chegou a hora do nosso Momento do Esporte. Olá, Eliseu, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia, Como é que vai, você? Luana? Final de Tudo bem. semana? Foi tudo ótimo. Tudo sob controle? Sob controle. Então tá. Nós aqui na Bahia, no nosso futebol, que a coisa está meio complicada para o Vitória. Né? O Vitória, que inclusive jogou na última sexta-feira contra o São Paulo. E nós havíamos alertado aqui, na semana passada, que o Vitória teria dificuldades. Você lembra que a gente bateu um papo aqui? Eu falei, o Vitória vai ter dificuldade, o São Paulo é um time que é um time em ascendência no futebol brasileiro, e o Vitória não vem fazendo boas partidas, principalmente em casa. Deixou para o final as tarefas mais difíceis, né? Então o que acontece? Esse resultado, que a gente vai mostrar o gol para você daqui a pouco, foi muito ruim para o Vitória, porque com os resultados de final de semana, a Chapecoense ganhou, passou, o Ceará... O que aconteceu? O Vitória agora é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro, quer dizer, numa situação muito ruim, com 33 pontos, e vai ter dificuldades aí na frente, vai jogar com o Paraná no próximo final de semana, e aí o Paraná já tá fora do Campeonato Brasileiro, mas não vai ser fácil ganhar fora de casa, porque eles não querem acabar a competição também perdendo. Então, a gente vai conversar com vocês no gol aqui, que a gente vai mostrar o gol do São Paulo na última sexta-feira lá no Barradão. Vamos lá. Estamos vendo o lance ainda no final do primeiro tempo, bola jogada para trás e chega o jogador do São Paulo fazendo o último gol da partida, né? O Vitória correu atrás no segundo tempo contra esse resultado e acabou não acontecendo absolutamente nada. Por quê? Porque o Vitória está sem um ataque positivo. O time do Vitória hoje, lá na frente, a coisa está muito complicada, não faz gol, um time que tem dificuldades, e todo mundo torcendo, né? Esperando que o Vitória possa se recuperar, o que na verdade não é fácil. Agora, vai ser houve complicado. Uma promoção aí de ingressos, né? Mesmo agora, assim, o estádio não encheu, né, Eliseu? Não, porque o torcedor passou a não acreditar. Sabe quando o torcedor perde aquele ímpeto, perde aquela atmosfera do já ganhou e vamos ganhar? Então, realmente, a situação cada vez vai ficando mais difícil. Né? Vamos falar do Bahia agora, né? Que o Bahia jogou uma partida também razoável lá em São Paulo. A gente imaginava que o Bahia pudesse ganhar o jogo, porque o Corinthians não vem também numa boa fase, mas o Bahia acabou perdendo no segundo tempo. O Corinthians fez um gol logo no início do segundo tempo, com o Danilo, um jogador veterano que estava no banco, entrou. O Bahia empatou através de uma penalidade máxima e depois o Corinthians, já no final da partida, já aos 44, 45, fez o segundo gol. Colocando o Bahia também numa situação ainda incômoda, porque o Bahia também tem 37 pontos, mas está a 3, 4 pontos da zona do rebaixamento. Está melhor do que o Vitória mas na também, situação, mas também está meio complicado. Vamos entrar aos gols lá da Arena do Corinthians. Vamos lá.
Esse gol aí foi logo no início do segundo tempo, o Danilo que entrou, um jogador veterano com 39 anos, esse jogador do Corinthians que entrou no segundo tempo, fazendo aí uma falha da defesa do Bahia. Aí o pênalti a favor do Bahia, o Cleiton bateu, empatou o jogo já no final. E o pênalti foi legal, Eliseu? Foi legal, o pênalti aconteceu realmente. Esse lance já foi no final da partida. Aí no finalzinho o Corinthians foi lá, num lance parecido àquele que foi anulado aqui do gol do Bahia contra a equipe do Atlético Mineiro. E aí o Danilo, mesmo Danilo que entrou, e fez realmente o segundo gol. Um golaço, né? Golaço. Esse segundo gol aí foi um golaço. Mas você se lembra que nós tivemos um gol aqui parecido com o Atlético do Paraná, que foi anulado o gol do Bahia? Esse foi parecido, e esse não foi anulado. Esse realmente aconteceu. Então, o Bahia está com 37 pontos, volta a jogar nesse final de semana com um jogo de 6 pontos contra a Chapecoense em casa, né? E o Bahia vai ter que ganhar no próximo domingo para sair do sufoco do Campeonato Brasileiro. Bom, e nos outros jogos nós tivemos um grande clássico, foi o Palmeiras com o Flamengo. O Palmeiras continua liderando a competição, com 4 pontos diferentes, foi um empate lá no Maracanã. Então é o Campeonato Brasileiro. Agora nós teremos amanhã, pela Libertadores, são várias competições, né? Pela Libertadores nós vamos ter amanhã o Grêmio pegando o River Plate, ganhou na Argentina, joga por empate no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. E o Palmeiras pega o Boca Juniors, precisando reverter um resultado de 2-0. Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, mas pode sair fora da Libertadores se não conseguir um bom resultado contra o Boca Juniors lá na Arena do Palmeiras. Tá joia, Eliseu. Quinta-feira a gente volta a se encontrar já aqui. Já falando de tudo que nós falamos agora. Maravilha. Né? Falando inclusive da Libertadores. Obrigada, Eliseu. Um abraço. Todos. Tchau, tchau. No próximo bloco, hoje é o Dia Mundial da Psoríase. Saiba mais sobre essa doença. E ainda, supermercados em Salvador são acionados pelo Ministério Público por vender itens de hortifruti com agrotóxicos proibidos ou em quantidade acima do permitido. Não saia daí. O Alba Notícias volta em 1 minutinho. O Dia Mundial da Psoríase é celebrado anualmente em 29 de outubro. A data tem o objetivo de conscientizar e alertar as pessoas sobre o que é a psoríase, uma doença crônica de pele que não é transmissível e que não tem cura. Sobre esse assunto, a repórter Bárbara Carolina conversou com uma dermatologista que atende aqui na Alba. Confira. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre essa doença crônica de pele. Estamos aqui com a dermatologista Aline Pontes e ela vai falar um pouco mais para a gente sobre essa doença. Aline, tudo bom? O que provoca essa doença? Como você disse assim, a psoríase é uma doença crônica, ela é uma doença autoimune, né, que na verdade o próprio organismo produz células contra as células do paciente. É uma doença que é psicossomática, né, causada pelo emocional. Então, assim, geralmente no início pode cursar com placas pequenas, que são vermelhas, descamativas, né? Tem gente que tem um pouco de sintoma de prurido, coceira, né, bem intenso. Na maioria dos casos, 90% é psoríase em placas, né? Mas tem os casos graves da psoríase, né? E tem cura? Infelizmente não tem cura, né? Mas tem um acompanhamento com o dermatologista, né? A nível de tratamento tópico, de tratamento sistêmico, né, imunossupressor, né? Quais são os cuidados? Primeiro, começar a tentar um autocontrole da questão do emocional, né? Mas às vezes realmente é muito difícil, né? E também logo no dermatologista já para ter uma orientação adequada. Muito obrigada. Bárbara Carolina para o Alba Notícias. Agrotóxico é sempre um assunto polêmico, ainda mais quando órgãos regulamentadores de qualidade acham a substância de maneira irregular em produtos alimentícios. Aqui em Salvador, 9 supermercados foram acionados pelo Ministério Público após a constatação de 11 itens de hortifruti que continham agrotóxicos proibidos ou em quantidade acima do permitido. Acompanhe na reportagem de Bárbara Carolina. Frutas, verduras, folhas verdes. Você se preocupa com aquilo que come no dia a dia? O que procura perceber na hora de escolher o que vai levar para casa? A senhora se preocupa com a qualidade dos alimentos hortifrutis que a senhora compra? Me preocupo, sim. Como é que a senhora faz para escolher esses alimentos? Eu só compro na mão dele, porque ele já escolhe para mim, entendeu? Não compro em qualquer lugar. Mas por acaso a senhora tem que comprar no supermercado, por exemplo, como é que a senhora faz? Escolho, né? Tem que escolher os bons, né?
As marcas boas, pode ser qualquer um, né? Aí eu escolho os que tiverem menos murcho, os que foram mais recentes, assim, que eu vejo que tá com a carinha boa, a carinha de saudável. Agora, quando eu estou usando meus alimentos, porque eu já sei que tem agrotóxico que faz mal para a nossa saúde, eu estou usando iodo, 2%, boto 5 gramas de iodo na panela e fecho e deixo a verdura lá e as frutas, principalmente as folhas. Pois é, já dizia o ditado, beleza não põe mesa. E segundo essa nutricionista, não põe mesmo. Priscila Lima explica que na hora de escolher os produtos, o consumidor deve preferir os orgânicos, às vezes não tão belos assim. É que a aparência pode esconder substâncias perigosas. Olhando assim a olho nu, esses tipos de alimentos a gente não consegue identificar, né? Como foi dito, alguns alimentos aqui no Brasil, que é um dos países pioneiros no uso de agrotóxicos, lideram a lista, né? E alimentos como pimentão, alface, cenoura, entre outros, são alimentos que requerem maior cuidado do consumidor e devem ser optados por outros tipos de escolha, como alimentos orgânicos. Sinais e sintomas são observados e relatados por alguns pacientes devido à intoxicação de nível a curto, médio e longo prazo. Sinais e sintomas como dor de cabeça, náusea, enxaqueca, vômito, sendo importante buscar auxílio médico, né? Procurar um médico para poder identificar através de um exame laboratorial para poder perceber se foi devido mesmo à intoxicação alimentar devido ao uso de agrotóxicos. E mesmo sendo proibidos, os agrotóxicos continuam sendo utilizados e chegam à mesa do consumidor sem que eles saibam. Aqui em Salvador, 9 supermercados foram acionados pelo Ministério Público por venderem itens de hortifruti com alto índice de agrotóxicos. O promotor Olímpio Campinho, responsável pela ação civil, explica que a inspeção realizada por órgãos regularizadores de qualidade é feita anualmente. Além disso, ele pontua quais são as medidas legais tomadas em casos como este. A Anvisa ela tem um programa chamado PARA, é a sigla, PARA, e eles anualmente fazem coletas em redes de supermercados de produtos hortifruti. Encaminham para análise em laboratórios que eles consideram habilitados, credenciados perante a Anvisa, tem a expertise para fazer essas análises, e depois os resultados eles encaminharam para mim, encaminham para o Ministério Público. Bom, a gravidade está diretamente ligada ao fato de que, se o produto é irregular, a Anvisa estabelece quais ingredientes de agrotóxicos podem existir em cada produto hortifruti. Depois de 2 anos de investigação, ajuizamos ações contra 9 redes de supermercados e a intenção é que aqueles produtos detectados irregulares e os seus respectivos fornecedores, eles não possam ser mais comercializados pela rede de supermercado até que a Vigilância Sanitária considere que eles estão habilitados. Por isso, fique atento. Aproveite as dicas de quem entende do assunto para comer bem de verdade. Observar se há o selo de qualidade, né? A gente deve estimular cada vez mais o consumidor brasileiro a produzir na sua horta, na sua própria casa, consumir esses alimentos orgânicos, porque esses sim vão garantir qualidade de vida e mais saúde no seu prato. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. E para rever o Jornal na TV, fique sempre ligado na reprise do Alba Notícias, às 7h30 da noite. Amanhã nós voltamos ao vivo às 2 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau!